Fala galera, beleza? Bom pessoal, hoje eu vou explicar para vocês toda a lore de FNAF. Eu vou estar explicando bem resumidamente e explicativo, pois se colocar todas as coisas vai confundir muito. Mas eu vou estar me baseando em livros, jogos, teorias, minigames e no próprio jogo. O filme não vou me basear tanto, pois o filme já é um universo totalmente alternativo. Então ele não vai interferir nada na história. Bom, eu vou estar utilizando o jogo FNAF DPRR no Roblox para fazer as cenas, pois ficar pesquisando no Google é bem chatinho até. Então bora lá pro vídeo! Partindo para 1970, temos The Secret of the Mimic, o qual o criador dele é Edry Murray. Ele praticamente criava robôs para se divertir e essas coisas, mas após a perda do filho, a angústia dele o dominou. Então ele desejou criar um Mimic para, entre aspas, substituir o filho dele. Mas não deu muito certo, pois futuramente ele agride a esposa dele. O Mimic vê isso e meio que copia esse tratamento e faz o mesmo com ele. Sendo assim, o Mimic acaba matando o seu criador. Com o sumiço de Edwin Murray, duas pessoas chamadas William Afton e Harry Emily viu o grande sucesso que Edwin estava fazendo, e como ele estava desaparecido, eles decidiram invadir o estabelecimento e roubar todo o projeto. Sim, eles decidiram roubar todo o projeto. E com isso, Harry e Emily teve uma ideia. Por que a gente não cria um estabelecimento onde crianças podem se divertir com esses animatronics? E com isso criaram a primeira pizzaria, chamada Fred Fazbear Family Diner. Harry ajudou nos projetos dos animatronics, William pegando os designs e criando seus próprios animatronics, chamados Spring Bonnie e Fred Bear. A pizzaria era um sucesso, mas o filho de William Afton, chamado Michael Afton, fazia Bonnie com seu irmão mais novo. Não temos um nome oficial, mas podemos dizer que o nome dele era Chris Afton. E o Chris tinha muito medo dos animatronics. Michael, aproveitando disso, juntou ele e seus amigos, colocaram o Chris na frente do Fredbear e pegaram ele e carregaram até a boca do animatronic. Com isso, o animatronic, tentando fechar a mandíbula, fechou com tanta força que teve a mordida de 83. O William ficou tão irritado com Michael que botou ele em casa de castigo para sempre. O Michael teve pesadelos com os animatronics, tendo a versão Nightmares dele, como Nightmare Bonnie, Nightmare Freddy, Nightmare Chica, Nightmare Foxy. Todos eles estavam aprisionados dentro da mente do Michael. O Michael não conseguia perdoar a morte de seu irmão, ficando com essa culpa até a fase adulta dele. William, não aceitando a perda de seu filho, decidiu trazê-lo de volta de alguma forma. Por isso ele criou novos animatronics, os Phantimes. E esses animatronics tinham um único objetivo: capturar crianças para o William fazer experimentos nelas. Com isso, William Afton cria uma substância chamada remanescente, o qual faz o hospedeiro ficar imortal. Mas a filha de William Afton, chamada Elizabeth Afton, gostava de uma das animatronics, chamada Circus Baby. Mas o William sempre dizia: não chegue perto, você não pode. A Elizabeth sempre via as outras crianças indo e brincando com os animatronics, só que ela era a única que não podia. Ela vendo que seu pai não estava prestando atenção nela, ela decide ir até a Circus Baby. A Circus Baby oferecendo um sorvete para ela, a Elizabeth pega com toda inocência, mas mal sabe que após ela pegar o sorvete, ela foi capturada pela Circus Baby. E após isso, William Afton tentou retirá-la, mas não conseguiu. E após esse incidente e também outros desaparecimentos das crianças, a pizzaria foi fechada. William e Harry decidiram criar uma nova pizzaria, a Fred Fazbear Pizza. A pizzaria era um sucesso como as anteriores, mas tinha uma coisa que incomodava muito William, que era o seu amigo, Harry Emily. Pois o Harry tinha uma filha, tinha uma esposa, tinha uma carreira. William nunca teve isso. William perdeu seus dois filhos, a sua esposa está desaparecida e a sua carreira nem é tão popular assim. Então William, tomado pela inveja do seu amigo, viu que a filha dele, chamada Charlotte Emily, estava fora da pizzaria, pois foi trancada pelos seus amigos de uma forma de zoação. William, vendo isso,
foi até ela, assassinou a filha do próprio amigo. Harry tinha criado uma marionete chamada Puppet para proteger a Charlie enquanto ele não estava no momento. Mas quando a Puppet viu que a Charlie não estava na pizzaria, ela decidiu procurar por ela fora da pizzaria. Mesmo chovendo, ela decidiu procurar e proteger a filha do Harry. E encontrando ela no chão, ela decidiu se jogar como uma forma de proteção para Charlie. Então a alma de Charles Emily entrou dentro da marionete. Sendo assim, a Charles agora virou a Puppet. Harry, após receber a notícia de sua filha, decidiu se afastar por um tempo, pois estava muito angustiado pela perda de sua filha. William, não satisfeito, ele prefere ir atrás de mais vítimas, sendo ela a primeira vítima, Suzy. Suzy estava muito abalada após a perda de seu cachorrinho. Então William, utilizando o traje de Springbone, fala que o cachorrinho dela estava lá, numa sala secreta. Então Suzy acompanha William, mas ela nunca mais voltou, pois William matou ela. E nós descobrimos que foi o próprio William que atropelou o animal de estimação dela. William chamando sua segunda vítima, Gabriel. Gabriel estava normal na festa, apenas divertindo. William disse que teria um presente para Gabriel, uma festa só eles. Gabriel decidiu ir por curiosidade, mas como aconteceu com Suzy, ele nunca mais voltou, pois William acabou matando ele. William, partindo para a terceira vítima, chamou Jeremy. Jeremy estava muito abalado por alguns problemas pessoais com os pais deles, então ele estava sozinho. Então William chamou Jeremy, falando que ia consolá-lo. Jeremy, achando que William era uma boa pessoa, decidiu segui-lo, mas também como os outros, nunca mais voltou, pois foi morto pelo William. William, partindo para sua quarta vítima, Fritz. Fritz era um garoto muito agitado. Então quando William ofereceu a segui-lo, ele foi como Gabriel por curiosidade, mas também não voltou, pois foi morto pelo William. William, partindo para sua quinta vítima, chamou Cassidy. A Cassidy era uma garota muito rancorosa, só queria ficar na dela. Então quando William solicitou ela para segui-la, ela recusou. Então William forçou ela a seguir e matou ela assim como os outros. William, partindo para sua sexta vítima, chamada Oswald. Oswald só estava com o pai dele no momento lá, mas quando William chamou ele para solicitar, ele seguiu, mas vendo os outros corpos de outras crianças, ele foi rápido e acabou escapando do William, e assim entregando ele para os policiais. William, numa forma de fuga, ele pega os corpos das crianças e coloca dentro dos animatronics, pois assim ele saberia que os policiais não iriam investigar dentro dos animatronics. Mesmo a polícia tentando procurar, eles não encontraram nenhum vestígio, as crianças desaparecidas. Mas a Puppet, controlada pela Charlotte, ela encontra as almas das crianças totalmente angustiadas. Então assim a Puppet coloca as almas das crianças dentro dos animatronics. Então cada alma ficou com o animatronic. Jeremy como Bonnie, Gabriel como Fred, Suzy como Chica, Fritz como Foxy e Cassidy como Goldie Freddy. Após o desaparecimento das crianças, a pizzaria foi fechada e William decidiu criar uma nova pizzaria para conseguir atrair mais crianças. Os velhos animatronics ficaram largados na parte de serviços. Como novamente a pizzaria era um sucesso, pois tinha novos animatronics e novas coisas para fazer. Mas após um turno de um guarda chamado Jeremy, uma das animatronics chamada Mangle acabou invadindo a sala de segurança e acabou tendo a mordida de 1987. E com essa mordida, a pizzaria foi fechada novamente. Então William decidiu criar uma nova pizzaria, a original, Fred Fazbear Pizza. A pizzaria era um sucesso como todas as anteriores que tiveram, mas tínhamos um infiltrado, que era o filho de William Afton, o Michael Afton. Michael se fingiu como guarda noturno, até mudando seu nome para Michael Schmidt. Então Michael, se infiltrando, queria procurar o seu pai para acabar com todas as coisas que ele fez. Mas ele não conseguiu, apenas ficou preso nesse tormento interno com os animatrônicos querendo pegá-lo, pois as crianças não viram o rosto de William Afton, então pensaram que o Michael era o assassino. Então tentaram de tudo para matá-lo, mas Michael, com muita coragem, conseguiu sobreviver e mesmo assim não conseguiu achar o seu pai. William, com toda sua arrogância, decidiu voltar na pizzaria e destruir todos os animatronics, utilizando o traje do Golden Freddy. Para quem não sabe, o traje de Golden Freddy não tem um endoesqueleto dentro,
então ele é apenas uma fantasia. E sendo isso, William utilizando se tornava o Shadow Fred. E utilizando o traje de Shadow Fred, William destruiu cada um dos animatronics. William achando que estava salvo, mas ele não percebeu que as almas das crianças estavam bem na sua frente. William, no desespero, ele acabou entrando no traje de Springbone, o qual já estava bem velho e enferrujado. William, rindo das crianças, fez um movimento brusco, o qual fez as molas de Springlocks ativarem e destruírem todo o seu interior. Dando um resumo sobre as Springlocks, as Springlocks era algo que prendiam os endoesqueletos, para eles não escaparem da fantasia. Após um tempo bem razoável, 30 anos depois, William Afton não volta como William Afton, ele volta como Springtrap.